Enfim, John Textor reapareceu, galera. Pois é, tava precisando, né? Enfim, já tinha passado da hora. John Textor tinha que colocar a cara, tinha que falar com o torcedor. Ele que foi alvo aí de muitos protestos ao longo da semana e hoje, no dia do jogo contra o Bangu. Então, um pouco antes ali da partida, ele procurou, através da assessoria de imprensa do Botafogo, procurou o jornalista Thiago Franklin, lá do canal Thiago Franklin, também tem lá o Arena Alvinegra, que eles têm como posse também, e fez uma live de mais ou menos ali 1 hora, falando com o torcedor alvinegro, respondendo algumas perguntas. Se elas foram respostas verdadeiras a gente não sabe, mas enfim, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? A gente tem que ouvir alguma coisa. Então foram respostas diretas, foram perguntas pesadas. A galera ali pegou pesado com o John Textor, ele respondeu assim, grande parte das perguntas com certa convicção. E agora nós temos que aguardar. Vamos comentar um pouco mais sobre essa entrevista. Já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você já foi inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre quando tiver vídeo novo. Mas deixa aí, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, até porque somos mais Botafogo. Então, falando um pouco mais sobre essa entrevista, o John Textor já começa falando sobre o aporte que vai entrar no clube pelos próximos dias. Ele não disse ali uma data específica, porque ele falou que é uma transferência internacional, demora alguns dias, não deu uma data específica, mas falou que ao longo da próxima semana, ao longo dos próximos 7 dias, deve ter aí realmente um novo aporte de dinheiro no Botafogo. Falou que se associou a novas pessoas de confiança, disse ele, pessoas que são mais amigáveis para o Botafogo. Ele disse que se cercou ali de assessores, né, de confiança, onde não foram muito pró-Botafogo, e aí deu a entender que esses aí é o pessoal da Eagle, é o pessoal da Ares. Então ele falou que voltou a fazer negócios com pessoas antigas, né, da sua passagem em negócios antigos, e que esses aportes vão ser realizados e o Botafogo, enfim, vai poder sair do transfer ban. Bem, se é verdade, a gente vai ter que aguardar mais uma semaninha aí. John Textor ganhou mais uma semana para a gente realmente saber se é verdade ou se é mais uma mentira contada aí pelo dono do Botafogo. Ao longo dessa explicação, ele também falou sobre a relação que tinha com o Lyon. Uma das perguntas ali da rapaziada foi se essas indas e vindas de dinheiro, premiação, o Botafogo pegou a premiação da Libertadores, mandou pro Lyon, depois pegou a premiação do Super Mundial, mandou pro Lyon, né? Teve idas e vindas, né? Claro, a gente também foi beneficiado quando teve aqui a compra do Luiz Henrique. A gente não tinha dinheiro para comprar o Luiz Henrique, e a gente comprou com dinheiro, né, que não era nosso. A compra do Almada, embora a gente não tenha pagado, a mesma coisa, né? Seria com dinheiro que não era nosso. Então, entre essas indas e vindas, como que ficou esse meio campo, né? Porque aqui o Botafogo diz que o Lyon está devendo dinheiro para o Botafogo. Lá na França, eles falam que o Botafogo está devendo dinheiro para o Lyon. E aí, como é que ficava? E aí ele disse uma resposta que não tinha como ser diferente da dele, porque ele era o presidente dos dois clubes à época, então ele sabe mais do que ninguém quem deve a quem, e ele falou que é o Lyon que deve ao Botafogo cerca de 30 milhões de euros, convertendo aí para real um pouco mais de 150 milhões de reais. Então, que ele vai fazer essa cobrança, que ao longo dos meses, enfim, vai fazer essa cobrança ao Lyon. O Lyon tem que pagar essa quantia para o Botafogo, então é mais um dinheiro que pode entrar aí. Claro, devemos saber se isso vai ser um caso de justiça, se isso vai ser algo a parte amigável ou não, e se é verdade, né? A gente agora tem esse meio pé ali, esse meio termo com o John Textor, né? Esse pé atrás de saber se ele realmente está falando a verdade ou se é mais uma falácia. Teve um momento da live que ele foi um pouco mais enérgico, né? Quando o Thiago Franklin perguntou para ele se porventura, se ele não conseguisse cumprir o que ele estava dizendo ali naquele momento, se ele sairia do Botafogo. E aí nesse momento ele disse que não, muito pelo contrário, que não se abandonava a ninguém num momento de crise, num momento difícil, né? Que esse era um momento difícil, então para ele não é hora de abandonar ninguém num momento difícil, e que ele continuava sendo o majoritário, né? O dono do clube majoritário com 90% das ações do Botafogo. E se alguém tivesse insatisfeito, imprensa, torcedores, enfim, nessa parte ele deu uma cutucada ali, foi um pouco mais enérgico. Se alguém tivesse insatisfeito, que fizesse uma proposta para ele para comprar o clube dele. Então, ou seja, ele deixou bem claro que não sai do Botafogo e que o clube é dele e que ele tem
90% das ações. Então, se porventura não conseguir cumprir, ele continua. Outro detalhe que ele deu nessa resposta foi que ele mencionou que quando ele comprou o clube lá em 2022, o cenário do Botafogo era muito pior, né? Era um clube que estava vindo da segunda divisão, com mais de 1 bilhão de dívidas, sem nenhum jogador bom no elenco, e que ele conseguiu rapidamente transformar aquele time em um time campeão, né? Bastaram 3 anos ali para essa transformação acontecer. Então, hoje, ele diz que é uma situação muito mais fácil, né, do que ele encontrou em 2022. Então, claro, ele está num momento de dificuldade, mas que nesse momento é uma situação muito mais fácil do que ele encontrou em 2022. Então, de certa forma, para ele, ainda está um processo controlável. Uma outra pergunta muito interessante foi feita pelo Pedro Depp, né, do setor visitante. Ali, ele pergunta se, porventura, uma resposta para o torcedor do Botafogo, se nesse ano de 2026 era um ano de reorganização, de dar um passo atrás para reorganizar a casa, para a gente conseguir, nos anos posteriores, voltar a ser ativo, voltar a ser contundente no mercado, voltar a ser um top 3, um top 4 do Brasil. Se esse ano era um ano para o torcedor botafoguense não esperar muita coisa, se era um ano de reorganização ou se não. E ele foi muito enfático na resposta. Ele disse que não, que pelo contrário, que o Botafogo vai voltar a ser ativo, resolvendo esse problema. O Botafogo vai voltar às contratações, vai voltar a ser um time top e que vai lutar por títulos. Essa é a parte mais difícil da gente acreditar, galera. Nesse momento que o Botafogo está passando por vários problemas financeiros, a gente acreditar que ainda pode lutar por títulos esse ano realmente é muito complicado. Então ele disse que em momento nenhum ele pensa em dar passos atrás com o Botafogo, muito pelo contrário, que ele já quer resolver esse problema na semana que vem, para depois fazer de novo contratações, reforçar o time para buscar mais uma vez estar no topo do Brasil e buscar títulos. Vamos ver, né, se isso realmente vai acontecer. Em dado momento da entrevista, ele também baixou um pouco a guarda, não foi só contundente, ele também pediu desculpas para o torcedor, falou sobre a falta de transparência, que é um dos assuntos e que a torcida mais reclama, porque o Botafogo realmente é muito ruim de se comunicar com a sua torcida, e quando se comunica, dá vários passos em falsos, várias bolas fora. Então, ele realmente pediu desculpas pela falta de transparência, mas segundo ele informou que em alguns momentos é necessário essa falta de informação, né? Que é para não atrapalhar os negócios, as burocracias, os trâmites ali internos, né? Os detalhes. Então ele disse que às vezes essa falta de transparência, essa falta de informação é importante para não atrapalhar. Infelizmente a gente fica a ver navios, né? A gente fica realmente pegando histórias de um ou de outro aqui, o que vai acontecer, ninguém sabe de fato o que está acontecendo no Botafogo. Nem se está muito ruim, ou nem se está pouco ruim, ou não, se não é isso tudo que estão falando. Infelizmente ninguém sabe. Tudo que a gente ouve na internet, de repórter, de jornalista, de setorista, é tudo um mero achismo, porque ninguém sabe de fato o que está acontecendo com o Botafogo. Apenas John Textor e, claro, o Tairo Arruda ali, que é o braço direito dele. Agora, realmente, essa falta de transparência pega muito o torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo já está muito incomodado com isso. Mas ele falou que, inevitavelmente, isso vai acontecer porque é preciso para que não consiga sacrificar algumas pendências das evoluções das negociações. E, por fim, ele confessou que realmente o modelo que ele imaginou ali, o modelo multiclubes envolvendo Lyon, envolvendo Molenbeek, envolvendo a Eagle, realmente não deu certo, ele não conseguiu evoluir com esse negócio, mas que tem um novo projeto já para seguir, com esses novos sócios, ele já tem um novo modelo para seguir, que não deve continuar com esse modelo multiclubes, não vai ter mais o Lyon como parceiro, não deve ter mais a Eagle como uma parceira, mas que com esses novos sócios eles vão traçar novas estratégias para conseguir captar dinheiro, enfim, alavancar a empresa Botafogo como um todo. Então vamos ver se realmente John Textor está falando a verdade ou se é mais uma mentira. E se você ficou aí até o final do vídeo, deixa aí o seu like, curta o vídeo, se inscreve no canal. Se você já for inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Dá essa moral aí pra gente, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço, saudações alvinegras. Vamos confiar no Textor.